Então essa é a minha cena, eu vou explicar conforme vai funcionando. Derrubar aqui uma peça, primeiro tem que ligar a máquina, certo? E a gente pode derrubar uma peça. Se for uma peça que só ativa o sensor de peças baixas, ele vai mover ele para a direita, e então vai derrubar nessa rampa aqui. Agora, se for uma peça baixa metálica, existe um sensor indutivo que vai ativar e vai parar a rampa, mais ou menos nessa posição, para que seja ativado o cilindro então, e derrube a peça metálica. E se for agora uma peça alta, que vai ser composta por 3 desses blocos aqui, como é limitado então para representar a peça mais alta, eu coloquei 3 blocos em stack, né? Um em cima do outro, ele vai cair aqui para essa outra rampa. Cada um vai fazer uma contagem diferente. Existe aqui um display individual para cada uma. O da peça alta, peça metálica e peça baixa. Como a gente vai poder ver agora. Vai passar aqui o sensor. Um fator interessante é que leva 5 segundos, então, para que seja estabelecido o tamanho da peça, para dar esse tempo até que exista a peça final. Então, o operador tem 5 segundos para colocar as 3 peças e definir se vai ser alta ou colocar uma. Após 5 segundos vai mover. Enquanto a esteira estiver movendo, o botão não derruba mais peça, para que ocorra então, para que seja esperado até um novo ciclo. Mais uma vez aqui, agora com as peças baixas. Vai começar a rodar a esteira e não vai ser possível adicionar uma nova peça até essa luzinha aqui ser apagada. Outro fator aqui que é importante mencionar, então, é o botão de emergência, que também existe. Se a gente colocar agora uma peça aqui, vamos colocar mais uma peça alta. 3 peças. 1, 2, 3. Se a peça estiver se movendo, a esteira estiver se movendo, a gente pode apertar o botão e ele vai parar como um fator de emergência. Então, agora eu vou explicar um pouco como ficou o código aqui em linguagem ladder. Bom, a gente tem aqui a primeira linha, que é para iniciar a máquina, que vai ligar tanto a luz quanto essa memória 1. Essa memória 1 vai ser utilizada como a ferramenta que vai dizer que, ok, agora a gente pode apertar o botão peça para derrubar uma caixa. Essa contadora aqui, derruba, ela serve para fazer com que caiam as peças ali no Factory I/O. Aí depois a gente tem aqui o sensor da peça alta e da peça baixa. Se o sensor da peça alta estiver ativado, vai bloquear aqui. Então, o sensor da peça baixa não vai contar esse tempo. E depois de 5 segundos, vai ter a memória 2. Caso seja uma peça baixa e não uma peça alta, vai contar 5 segundos também e vai ativar a memória 3. O que cada uma faz? A memória 2 serve para fazer rodar para a esquerda, portanto, é para onde as peças altas irão. E a peça 3 e a memória 3 serve para rodar para a direita, que onde vão as peças pequenas, como a gente viu no código. Existe aqui também, então, algumas formas de parar a máquina. Se tiver uma passou baixa, vai parar a máquina, que é aqui essa memória de desligar, que, como a gente pode ver, ela está aqui nessas duas linhas para parar a esteira. Se passou uma alta, também vai parar. Passou o indutivo, que são as peças metálicas. O botão de stop, da emergência. Ou a memória indutivo ligar. Essa vai ser mais fácil de entender agora. Essa memória indutivo ligar, eu pensei na seguinte lógica. Primeiro, a gente tem a memória do indutivo, que ela está aqui. Se o sensor indutivo ativar, vai ligar essa memória indutivo aqui, que vai ficar no contador por 1 segundo, que é o tempo para fazer a esteira parar, porque eu não quero que ela pare exatamente quando ela identificou, porque senão a peça vai estar embaixo do sensor. Ela tem que passar alguns segundos. Passou 1 segundo, ela vai parar exatamente na frente do cilindro, e então o tempo vai ativar aqui a memória indutivo ligar, que vai fazer o empurrar. Por que então o memória indutivo ligar era importante? Por causa disso. Memória indutivo ligar também vai fazer parar a máquina. Tudo um laço só que faz parar as esteiras, que é através dessa memória desliga. Inclusive tem aqui também esse espera, é a luzinha que mostra que você ainda não pode ativar para derrubar mais peças. E aqui então tem um coil para fazer o reset dela, para ela desativar, que significa que você pode apertar o botão mais uma vez. Depois que empurrou, na verdade, existe um sensor dentro do próprio Factory I/O que identifica que
o cilindro foi totalmente para frente. Então, quando isso acontecer, o empurrou vai ativar o reset do empurra, dessa forma fazendo com que ele volte ao normal. E aqui nós temos também as contadoras para fazer o display das contagens das peças. Então, aqui a gente tem para passou alta, passou indutível, que são as metálicas, e passou baixa. Basicamente é isso. E aqui a gente tem a lista de variáveis que são passadas para o Factory I/O.